Livro do profeta Isaías, capítulo de número 51, nós continuamos o livro do profeta Isaías. Nós demos uma parada, umas 2 quintas-feiras, nós não estivemos em Isaías, vocês tiveram a bênção também de ouvir aí, tanto o licenciado Mateus quanto o bacharelando Juan, e agora nós voltamos a Isaías 51, nosso estudo do profeta Isaías, e nós estamos quase chegando no final do livro, não falta muito para o final do livro, Isaías, capítulo de número 51, de 17 a 23. Então diz assim, olha o que diz o Senhor ao povo de Israel, por meio de Isaías. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhuma a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas 2 coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira. Jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão, e como rua para os transeuntes. Nós vamos orar ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe, então, no estudo da palavra, desse texto das Sagradas Escrituras. Ó Deus santo e bendito, Pai, mais uma vez nós vamos ao Senhor pedindo, ó Pai, aquela iluminação que só o Teu Santo Espírito pode nos dar, para que o Senhor nos ajude no entendimento da Sua palavra, nesse estudo bíblico, ó Pai, e que nós vejamos a glória de Cristo, ó Deus, através de quem o Senhor nos livrou da sua ira justa e santa, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor e a Cristo Jesus, teu Filho, teu servo, ó Pai, por tamanha graça, graça real. Assim nós oramos, agradecidos, pedindo ao Senhor que nos ajude, enquanto estudamos a tua palavra, com perdão dos pecados, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos sempre lembrando aqui o grande, redundância, porque o tema leva grande na sua composição aqui, no seu título, mas estamos lembrando o tema desta sessão, que começou lá no capítulo 49, versículo 1, e irá até o 55:13. Então você perceba que nós estamos ainda dentro dessa sessão. Nós estamos agora terminando o capítulo 51. O tema dessa sessão, que vai nos acompanhar até o 55:13, é este aqui, a grande libertação. E nós temos visto que esta grande libertação, ela é de cunho espiritual. Ela é a libertação através da qual Deus vai livrar o seu povo dos seus pecados. Nós vimos nos capítulos anteriores, alguns capítulos anteriores, que Deus faria uma libertação político-geográfica, por assim dizer, com relação ao povo de Israel, libertando-os, como será futuro para Isaías, porque Isaías está profetizando isso, mas como certo, mas acontecerá dali a alguns anos, depois de Isaías, libertando o seu povo do cativeiro babilônico, por meio de um servo, que era quem mesmo? Quem seria o servo? Esse que operaria a libertação geográfica, política? Ciro. Mas há uma libertação que é mais necessária do que essa, que é a libertação espiritual. E é dessa que esses capítulos falam, tá? Nós vamos ver que dentro desses capítulos nós vamos ser apresentados ainda mais, como já fomos anteriormente, mas ainda mais claramente ao servo que vai libertar o povo de Deus dos seus pecados.
É o servo de Yahvé, que vai tomar os pecados para ele, vai suportar a ira de Deus no lugar do povo. Nós vamos ver isso, né? Principalmente no capítulo 53, conhecido de Isaías, né? O servo sofredor. É como Deus vai operar essa grande libertação do seu povo. Então aqui, ó, o cunho dessa libertação é espiritual, ok? A introdução para esse trecho aí, Rodrigo. Conforme Isaías aproxima o povo da ordem para entrar na salvação, que está preparada para eles e à espera deles. E é interessante isso. Não é aqui a ideia de que a salvação é tanto uma certeza que ela já está esperando o povo. Ok? A salvação é tanto uma certeza que ela é como se ela já estivesse pronta esperando o povo crer. Ela já está pronta. Ela não depende da fé do povo. Ela está pronta. Bem-aventurado que crê nela. Mas ela já está pronta. Ou seja, Deus já decretou nos seus decretos eternos a salvação do seu povo. Então ela está à espera do seu povo. Porque ela já está pronta. Deu para entender? Ela já está determinada. Certo? Desde os tempos eternos. Lembra lá o cordeiro que fora morto antes? Perfeito. Então ela já está decretada. Ela está à espera dos que creem. Ok? Isaías está se movimentando para chamar o povo a entrar nessa salvação, a confiar, Diácono Carlos e Caio, nessa salvação. Tanto que é o assunto, olha aqui, de 51:5. Alguém leia aí para mim, que a gente já passou por ele. 51:5. Por favor. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar que me guardam, e no meu braço eu espero. Então veja aí, perto está, diz Deus, a minha justiça, aparece a minha salvação. Então o assunto é que a salvação de Deus aparece. A ideia de não é aparecerá. Embora o Messias irá se revelar no futuro, ela já está tão decretada, como a gente acabou de ver, o que nós falávamos, que ela já é dada como certeza, ela já está aparecendo, porque a palavra de Deus o prometeu, então é certo que acontecerá. Então é como se ela já estivesse diante dos olhos daqueles a quem Isaías pregava, ok? Então a ideia de aí no presente, aparece a minha salvação. A gente sabe que o Messias ainda viria, mas Deus usa o tempo presente para dizer, ela é certa. Então o fato de eu falar com vocês é como se já estivesse acontecendo, que ninguém pode duvidar essa ideia. Então, Isaías está preparando e chamando o povo a entrar nessa salvação, a confiar nela, essa que foi decretada antes da fundação do mundo. Só que antes, ele começa com a ira de Deus, alertando o povo para uma obra divina que transformaria essa ira em uma coisa do passado. Irmãos, esse movimento que Isaías faz é o mesmo movimento que Paulo faz em Romanos de 1-3. Paulo, ele se vale da teologia de Isaías. Aliás, eles falam a mesma língua, né? Ou seja, a mesma teologia. Mas Paulo se vale da teologia de Isaías para escrever Romanos. Porque é a mesma palavra de Deus. Como Deus revelou o profeta, agora o apóstolo fala igualmente. No mesmo tom, digamos assim. Vocês se lembram de Romanos 1, quando Paulo diz assim, o justo, por não me envergonhe do evangelho de Deus, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí ele começa a fazer uma apresentação do evangelho, que deve ser crido, que ele vai pregar aos romanos. E ele começa com o quê? Vocês se lembram? O que ele começa falando de Deus? Lá em Romanos 1. Hã? Alguém falou? Não. Revela, mas revela o que é acerca de Deus? Ira. A ira de Deus se revela. Foi isso que você falou, Mateus? Foi? Foi? Então não... Tá, legal. Mateus muito sincero, né? É isso mesmo, Mateus. Perfeito. Deus se revela e a primeira coisa que Paulo revela acerca de Deus é a ira. A ira de Deus se revela contra toda a injustiça que os homens praticam. Aí ele vai trabalhar a ira de Deus. Por que Deus se ira contra a humanidade? Porque eles adoraram a criatura ao invés do Criador e transformaram a verdade em mentira. E aí ele vai colocar tanto judeus e gentios debaixo da ira, lembra?
tanto judeus e gentios estão debaixo dessa ira, porque ambos pecaram, e ninguém pode falar nada diante de Deus, toda língua, toda boca se cale, porque todo mundo é culpável perante Deus. O Paulo está dizendo isso. Aí ele começa a falar, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Você vê que o movimento de Isaías é o mesmo. Agora ele fala de um cálice da ira. Ele está anunciando, ele vai começar a anunciar a salvação. Só que antes ele fala da ira. É como Paulo. Por que é? Vou falar uma pergunta para vocês. Por que é importante falar da ira antes de falar da salvação? Perfeito. 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 Como, Bia? Final? Você falou? Mais ainda. Tem que ser salvo de alguma coisa. Daiane falou aqui, né? Eu também creio. A gente precisa ser salvo de alguma coisa. A pergunta é, se a gente chega e diz assim, olha, Cristo quer te salvar. Aí a pessoa, me salvar do quê? É preciso, primeiro, que ele conheça a ameaça sobre a qual ele está. Por ser um pecador, ele está debaixo da ira de Deus. Então ele precisa ver isso, porque senão ele não vai ver importância na salvação. Senão ele não vai entender. Os judeus, a gente tem visto, lá no Evangelho de João, os judeus, eles acham que quando Cristo diz assim, e vocês conhecerão o Filho, e o Filho verdadeiramente vos libertará, eles dizem assim, nós não precisamos ser livres, nós nunca fomos escravos. Nós temos visto isso domingo de manhã. Então a ideia de você se entender como alguém que não é pecador e não está debaixo da ira, faça com que você despreze a Cristo. Para que Cristo? Eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso dessas coisas. Então, por isso, Isaías aqui, como Paulo lá, fala primeiro do estado de Israel. Por isso você vê aqui, eles estão como embriagados, eles estão tomando o cálice da ira do Senhor, por isso eles estão destruídos, como quase que destruídos. Eles precisam que Deus faça algo por eles, porque senão eles morrerão. Essa é a ideia. Então, Isaías, deu para entender? Isaías primeiro pinta esse quadro de estado, de calamidade espiritual, de fraqueza, de atordoamento por causa dos pecados da nação. Deus está punindo eles, castigando, e a única salvação que eles têm depende de Deus. É só se Deus intervir para salvá-los. Por isso que eles olham com mais atenção para Deus, porque é o único que pode salvá-los desse estado de miséria. Ok? Então, olha só, nos versículos 17 a 20, Sião está atordoado, a cidade está atordoada e esgotada. O motivo disso, por que Sião está assim? A ira do Senhor está sobre ela. E para piorar a situação de Sião, não há quem ajude. Daí a linguagem dos textos que a gente leu diz assim, não há filhos que a sustentem, que a levante. Não há palavra de consolo, ou seja, ela está arrasada nos seus pecados, está sentindo a mão pesada de Deus, e não há ninguém para consolar, não há ninguém para ajudar. Dentre Sião, dos homens, ninguém pode fazer nada. Aí o que leva a esperança só para Deus. Se ninguém pode fazer nada entre os homens, quem é que pode? Então vamos olhar para quem pode. Então essa é a ideia de Isaías. A cidade de Sião está sem filhos para ampará-la e sem consolo humano. Porque a gente sabe que o Senhor é que consola. Mas algo inusitado acontece. Nos versículos 21 e 23, o Senhor promete retirar seu cálice da ira de seu povo, que nunca mais o beberá. Então, inusitadamente, no final desse trecho que nós lemos, o Senhor diz assim, eu vou tirar o cálice que vocês estão bebendo, o cálice da ira, eu vou tirar de vocês nunca mais beberão. E a ideia é, como é que isso acontece? Porque eles não fizeram nada para que Deus tirasse o cálice deles. Eles mereciam tomar o cálice até o fim. Mas Deus diz, eu vou tirar o cálice de vocês nunca mais beberão. Então a pergunta é, como Deus vai fazer isso? É o que Isaías vai responder também nos próximos capítulos. Como é que Deus resolve a situação desse povo que merece beber da sua ira, mas inusitadamente Deus diz, não, vocês não vão beber mais. O que aconteceu? Acontece alguma coisa para eles não beberem mais da ira. A gente sabe que é em Cristo que isso acontece. Jesus vai tomar o cálice no lugar do povo. Lembra? Pai, se possível for, afasta de mim o cálice. Mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Jesus vai tomar esse cálice. É assim que Deus afasta o cálice do povo dele.
porque vai derramar em outra pessoa. Ok? Então, glórias sejam dadas a Cristo Jesus, né? Aquele que tomou o cálice da ira por nós, né? Mas vamos ver o texto, então. O nosso tema dessa perícope menor, de 51 a 52, é a salvação em prospecto de realidade. É o que a gente viu já, né? Mas agora, o grande tema é esse aqui, o cálice da ira, que é o nosso texto, tá? É o tema desse texto que nós lemos. E ele é dividido em duas partes, tá? Há um quadro aqui, né? Uma estrutura quiasmática, né? Um quadro que começa com o cálice da ira ofertado e consumido e termina com o cálice da ira removido. Tá vendo? Ó? Então, o tema central é o cálice da ira. Começa com Deus dando o cálice da ira para o seu povo beber, porque o seu povo está em pecado, e termina com Deus tirando o cálice deles, tirando a ira deles, porque algo aconteceu. E no meio mostra a situação de Israel, porque ela está nessa situação de desolada por causa dos pecados, por causa da ira de Deus, e ao mesmo tempo ela precisa da ajuda de Deus para remover esta ira, para remover esse cálice. Deu para entender? Deu para entender, Renata? Isabelle? A estrutura é bem simples, certo? Primeiro mostra o status de Israel por causa do derramamento do cálice da ira, e depois mostra que só o Senhor pode ajudá-los removendo este cálice deles. Beleza? Vamos lá, então, começar com o cálice da ira ofertado e consumido. Olha aí, versículo 17, alguém lê, por favor. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, da mão do Senhor e deixa o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o escrotaste. É interessante aqui, Natan e meus irmãos, que no versículo 9, que nós já passamos por ele, José, neste capítulo, é o povo que chama a Deus para despertar, para acordar. E agora, Deus é que chama o povo. Olha só que interessante. Alguém veja o 9 aí, 51, 9. Alguém leia só o começo aí. Desperta, arma-te de força. 51, 9. É, esse mesmo. Pode ler mais, por favor. Braço do Senhor, desperta como nos dias passados. Até aí. E tá vendo, Irineia? O povo está falando para Deus, desperta, desperta, braço do Senhor. Então está falando com o Senhor. Aí diz mais, desperta como nos dias passados. A ideia de como o Senhor nos livrou do Egito lá, quando o braço do Senhor feriu o Egito. Senhor, faz a mesma coisa agora. Vem nos libertar dos nossos inimigos. Desperta. Só que agora, no versículo 17, Deus é quem chama o povo para acordar. Então o que isso nos ensina aqui? Nos ensina, meus irmãos, que na verdade era o povo de Deus que estava dormindo. Eles achavam que Deus é que estava dormindo porque eles não perceberam que Deus está sempre ativo. Deus tem todo o controle. Deus não dorme, lembra? É certo que o guarda de Israel não dorme, não dormita, não pestaneja os olhos dele e fala assim, ó. Com alguém que está com sono. Ele nem faz isso, né? Ele não dorme, muito menos faz assim, ó. Cochila. Ele está acordado. Vocês se lembram lá de Marcos 4, quando Jesus estava com os discípulos atravessando o Mar da Galileia, uma das feitas, né? Ele atravessou muitas vezes, né? Mas uma dessas feitas teve uma tempestade e Jesus estava dormindo. Lembra? Veja comigo, vamos lá, rapidamente. Marcos 4. Marcos 4, de 35. Marcos 4, 35. Olha aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. A ideia do Senhor cansado, né? Mostra também a humanidade dele. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Então a ideia de despertar. Então lembra do povo aqui em 51:9? Desperta, desperta. E aqui é, Jesus, acorda, Senhor, acorda. Mesma linguagem.
E aí diz aqui o texto, ele despertando, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E aí termina, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, veja, aqui Deus está chamando em Isaías, no versículo 17, o povo para acordar e crer. A mesma coisa que Jesus fez quando ele levantou e disse assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não creem? Que Jesus está sempre no governo. Não há motivo de se desesperar. Por que vocês não creem? Acordem e creiam. Não é Deus que está dormindo. Somos nós quando não confiamos. Então, veja como isso é prático. A gente olha para as circunstâncias ao redor e diz, olha, Deus perdeu a mão. Ou Deus não se importa. Ou a igreja está à mercê da sociedade ímpia, do governo da elite pagã. Nunca aconteceu isso. Nunca, jamais. Deus está no controle. Daí que ele fala, por que vocês são tímidos? Por que vocês não creem? Que Jesus disse. Isaías está chamando o povo. Deus está chamando o povo, mas Isaías é a mesma coisa. Acordem, acordem. O que está acontecendo a vocês vem da minha mão. Porque aqui vai falar do cálice que Deus derramou sobre Israel por causa dos pecados. Mas a ideia é a seguinte, sou eu que estou fazendo isso. Olha só, versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotaste. Alguns teólogos dizem que este cálice ao qual Isaías se refere aqui é o cativeiro babilônico, que aqui, no caso, viria depois de Isaías ter pregado esta palavra, ter dito esta profecia. Né? Ele vira ao cativeiro babilônico, ele é posterior ao ministério de Isaías. Só que aqui nós já sabemos que a voz profética trata como algo acontecendo. Algo que já aconteceu porque já está determinado. Por isso que você vê muito no presente. Embora vá acontecer, para aqueles que Isaías está falando, é tão certo que parece que está acontecendo aqui agora. Porque Deus já decretou que isso vai acontecer. No caso aqui, os pecados de Israel serão tratados. O povo será corrigido por causa do cativeiro babilônico. Então alguns teólogos veem aqui o cativeiro babilônico. Eles estão bebendo o cálice da ira, eles estão cativos na Babilônia. A cidade foi destruída, os filhos foram separados de suas mães, as mães estão sem apoio, assim como a cidade está sem apoio, que vai trabalhar lá no versículo de Sião desolada, né? Sem filhos para ajudar, é o que o cativeiro faz, ele leva os filhos embora, lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foram levados embora e as mães ficam sem força, sem apoio. Então, alguns apontam para isso, outros teólogos acham que aqui se refere a qualquer tribulação que Israel passasse ou passaria, que tinha a ver com o pecado de Israel. E a gente pode crer assim também, ainda que possa ser uma referência específica aqui, como alguns entendem, do cativeiro babilônico, não importa. O cativeiro babilônico veio a Israel por causa dos pecados, assim como Deus envia a correção dele através de tribulação, sofrimento, angústias ao seu povo, para que o seu povo se arrependa dos pecados. Nós sabemos disso. Quando nós estamos em pecado, a mão de Deus pode pesar sobre nós. E pesa. Para quê? Para quê? Para que nós nos arrependamos. Então, essa é a ideia aqui. Deus está dizendo assim, acordem. O que está acontecendo com vocês vem da minha mão. O fato de vocês serem levados cativos à Babilônia não é porque eles impuseram isso a vocês. Eu estou usando eles para corrigir vocês. Acordem, vem de mim. E aí há uma esperança, porque se o Senhor fere, ele é o mesmo que pode curar. Eu já falei disso aqui algumas vezes, porque Isaías bate muito nessa tecla, licenciado Mateus. Se nós cremos que existem forças que estão se degladiando, forças de igual poder, o bem e o mal, e quando as coisas más acontecem, são os poderes do mal que se impõem, até mesmo sobre a vontade de Deus, Deus não tendo condição de vencer e resistir a esse mal, nós estamos perdidos. Porque se as forças do mal impõem as dificuldades, as tribulações, o sofrimento na nossa vida, então quer dizer que eles estão vencendo a Deus, que tinha outra vontade para nós. Só que esse Deus é fraco, porque ele tem vontade para nós, mas o mal impera. Então esse Deus não vale a pena. Esse Deus não pode nos salvar. Porque o mal já o derrotou
impondo dificuldade na nossa vida. Agora, se é Deus que o faz, como a Bíblia repetidas vezes estabelece, então há esperança. Por que há esperança? Porque este Pai que nos corrige é o mesmo Pai que pode nos curar. É o mesmo Pai que pode tirar a vara de nós, tirar o cálice, como ele vai falar no final, eu tirarei o cálice, porque depende dele só. Então nós temos esperança, porque ainda que este Pai seja severo e nos corrigir para o nosso bem, ele é amoroso e poderoso para perdoar. Então, olhar a Deus e encontrar em Deus a razão de todas as coisas é um consolo, mesmo que seja dos nossos sofrimentos. Porque nós temos a quem clamar: Senhor, eu estou de fato sendo corrigido pelo Senhor por causa do meu pecado, isso é justo, mas o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso, então me restaura, tira a sua mão pesada de mim. Não foi assim que Davi orou e outros santos de Deus? Quando sentiram, lembra de Davi? Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Deu para entender? Então o povo tem que acordar, nós temos que acordar. As dificuldades que passamos quando estamos pecando vêm de Deus. E Deus está nos chamando ao arrependimento. E Ele pode nos dar alívio. Ele pode nos perdoar. Ele pode nos restaurar. É isso que Ele quer que a gente creia, acorde para crer. Mateus. Pega a realidade também da contexto evangélico, né, do nosso país. Muitos crentes pensam que todo mal que veio sobre eles está sendo diabo e só o bem vem de Deus, né, as coisas boas, mas unidade, dificuldade do diabo, né. Eles, na cosmovisão deles, é como se tivesse uma dualidade ali, né, de forças brigando, um Deus bom e um Deus mau. E é como você falou, né? Quando as coisas muito bem, eles têm esse pensamento, a gente vai sempre pensar que o mal está vencido, né? Perfeito. E a gente não consegue olhar para as coisas ruins que vêm sobre a nossa vida como correção de Deus, né? Chamando, alertando a gente. Claro que nem sempre as coisas ruins são correções, né? Às vezes ele está provando também. Sim, mas nesse caso aqui de pecado, correção. Nesse caso aí, também a questão, né, de que a gente tem que olhar para os males, pensando justamente, pode ser sim a correção por alguma coisa que a gente está fazendo. Perfeito. Muito bem, perfeito. Perfeito. Então é isso mesmo que Deus diz aqui por meio de Isaías. E aí vamos lá. Uma vez visto isso, vamos ao versículo 18 e até o 20, né? Vendo cada parte desses versículos. O primeiro é que Sião está desolada por conta dos pecados que trazem o cálice da ira sobre o povo ali, do Senhor, embora rebelde, e precisa se arrepender. No versículo 18 ela está desolada porque não tem filhos para a ajudar. Olha só o versículo 18. Por que então que Jerusalém está assim por causa do cálice da ira? Quais são os efeitos disso? Do sofrimento de Jerusalém pela mão pesada do Senhor por causa dos pecados do povo dele. Olha o versículo 18. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Aqui Sião é descrita como uma senhora desprovida da ajuda dos seus filhos. Tá? Então a cidade de Sião é aqui descrita como uma senhora já idosa, sem forças, que não tem filhos para ampará-la. Então ela é incapaz de ficar por si só de pé. Além disso, não foi deixado nenhum dentre todos os filhos que ela gerou para que a tomasse pela mão e a guiasse ao lar. O cálice da ira de Deus privou, né, a Sião, a cidade, de todos os seus filhos. Por isso que alguns teólogos acreditam que a referência ao cálice da ira aqui, melhor, o termo, a ideia de cálice da ira aqui é uma referência ao cativeiro. Porque o cativeiro separou os idosos, os sem força, dos filhos, que eram força para a Babilônia, mão de obra. Então houve esse separo. Então, e a gente sabe que o cativeiro babilônico é a mão do Senhor pesando sobre Israel e Jerusalém por causa dos pecados. Então alguns entendem aqui. E a ideia é a seguinte, irmãos: embora essa imagem de filhos possa ser aplicada em grau ao povo exilado de Judá, o ponto aqui é o seguinte: o profeta quer falar do total desamparo do povo de Deus como resultado da justa ira do Senhor,
E também da ideia de que todos os recursos humanos não podem salvar ninguém contra a ira do Senhor. A ideia é a seguinte: Israel estava pecando. Veio a ira do Senhor sobre ela por causa do pecado dela, da cidade. E ninguém pôde ajudar. Ninguém pode salvar o homem da ira do Senhor. Então, da ideia de os seus filhos não podem ampará-la. Os seus filhos foram tirados dela. Ela não tem ajuda. Então, essa é a ideia. Então, qual que é a ideia aqui espiritual para nós? É que quando nós pecamos, nós estamos atraindo a ira de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade que pratica os homens. E quando a ira de Deus, a correção de Deus vier, ninguém poderá ajudar. Então a gente confia às vezes muito na nossa força, em quem está ao nosso redor, que tudo vai acabar bem, que a varada de Deus nunca vai doer tanto. E aqui está dizendo, olha, quando o cálice da ira vem sobre o pecador, é algo terrível. E ele fica sem amparo. Ninguém vai poder socorrer. Essa ideia vai ser melhor tratada, olha só, no ponto agora 19, no versículo 19, nesse ponto B2, Sião sem consolação também. Olha aí. Estas duas coisas te aconteceram. O que é provável aqui, irmãos? Duas coisas aqui. Quais são essas duas coisas, provavelmente? São a viuvez e a destituição de filhos. Embora não é dito aqui sobre viuvez da senhora que está aqui atordoada, sem os filhos, o marido não aparece aqui. Não tem marido aqui, certo? Porque, por exemplo, quando uma mulher está em apuros, espera-se, quando ela tem marido, que o marido venha se socorro antes dos filhos. E no caso de não ter marido, os filhos cuidam da mãe. Só que no caso aqui os filhos foram tirados. Então a ideia aqui é viuvez, porque não tem marido no texto, então ela é viúva, e está sem os filhos, desfilhada. Agora veja, de onde nós tiramos isso? De 47:9, volte um pouquinho, essa ideia de viuvez e a destituição de filhos. 47:9, olha só, alguém lê, por favor. Uma dessas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, tenda de filhos e viúvas. Virão encheios sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus encantamentos. Perfeito, essas duas coisas virão sobre ti, viuvez e abandono de filhos. Então pronto. É porque aqui no versículo não tem duas coisas. Aqui são 4. A assolação e a ruína, a fome e a espada. Então, são 4 coisas aqui. Então, não encaixaria muito bem em duas coisas que aconteceram. Mas nós indo lá ao versículo 47:9, a resposta. E aí aqui também é aplicado. Por quê? Porque aqui não tem o marido presente no texto e os filhos foram retirados dela. Então, cabe muito bem viuvez e a questão da destituição de filhos. Então veja, essas duas coisas aconteceram. E aí veja, quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína com a fome e a espada. Aqui é interessante, irmãos. Veja que os males que o cálice da ira de Deus traz ao pecador, é por isso que a gente está sendo chamado a se arrepender. Eu e você podemos estar em pecado e estamos sendo avisados aqui agora. Arrependa-se, porque o cálice da ira é duro, é terrível. E ele destrói tudo. Aqui há 2 grupos aqui, daquilo que é destruído pelo cálice da ira, e esses 2 grupos eles são exemplificados por, primeiro grupo, assolação e ruína, que é um desastre com relação à propriedade. Quando alguma coisa é assolada ou cai em ruína, está falando de propriedade. Aquela casa está em ruína. Aquela cidade foi assolada. E fome e espada caem sobre o povo. Uma casa não sente fome. Uma casa não morre a espada. Quem morre a espada e sente fome são homens. Então, o cálice da ira, ele destrói não só as propriedades, mas o povo. Então, veja, destrói tudo. O que nós temos? Nós somos e nós temos. Certo? Nós somos e nós temos. E na ira de Deus, isso tudo é colocado em risco. Tanto que você sabe que quando uma pessoa se envolve em pecado, ela não está prejudicando só a alma dela, a pessoa dela. Ela está prejudicando tudo que ela tem. Ela está colocando em risco tudo que ela tem. Então, por exemplo, homens que roubam numa empresa, quando são descobertos, o governo, o sistema judicial
tira tudo deles. Pega tudo. Tudo é retido. Ou seja, eles perderam tudo. Eles não perderam só a alma, né? Caído em sofrimento e angústia de tribulação. Eles perdem tudo, porque é o cálice da ira. Não sobra nada. Então, essa é a ideia aqui. E aí a ideia é que, a pergunta que Isaías faz é, quem foi o teu consolador? A ideia aqui, meus irmãos, é que não, a ação divina em derramar o cálice da ira no povo rebelde de Deus, que é, no caso aqui, Jerusalém, ele faz com que não haja poder de resistência, certo? Porque ninguém pode resistir àquilo que Deus faz, e também a capacidade da ternura humana em abrandar desaparece. Você já, quer ver? Olha só como isso aqui é verdade. Quando o profeta Isaías pergunta assim, quem foi o teu consolador quando Deus pesou a mão sobre você? Não existem situações em que uma pessoa sofre tanto, aqui no caso é por pecado, o que pode ser aplicado também. Mas eu quero abranger mais a ideia para a gente ter uma ideia mais clara, né? Abranger mais o assunto para ter uma ideia mais clara. Já você já passou pela experiência de ver alguém que foi tão assolada por um sofrimento que você não tem o que dizer? Você não tem o que dizer. A tragédia é tão terrível que você não tem o que falar. É por isso que pergunta Isaías, quem pôde te consolar? Então a ideia aqui de toda a capacidade entre os homens de ter ternura para abrandar algo não serve. Quando o cálice da ira de Deus vem sobre o pecador. É algo terrível, né? O cálice da ira é algo terrível. Porque qualquer tentativa de abrandar aquilo não resolve. Ok? Então, lembra do movimento aqui de Isaías? Ele está mostrando como é terrível a ira de Deus sobre o pecado, para que nós olhemos para Deus e clamemos por socorro. Para que nós confiemos que Deus pode retirar a sua ira de nós. Então, essa é a ideia. A situação tem que estar muito feia para o Salvador ser muito glorioso. Concordam? Pensem comigo aqui, concordam? Se a situação é pouco grave, o Salvador não tem tanto mérito. Agora, se o problema é terrível e grande, a glória do Salvador é maior. Ok? Então, por exemplo, é por isso que Deus, no final dos tempos, como nós cremos, colocará a igreja sob grande aperto. Porque aí sua glória será maior. Tem que caminhar para isso. A gente vê o mundo caminhando inclinando-se, né, a um caminho cada vez mais terrível, mais corrupto, mais imoral, mais ateísta, onde a igreja começa a ser mais perseguida. Mas tem que ser assim, para que o inimigo a ser vencido seja um inimigo terrível e a glória do vencedor seja maior do que tudo. Lembra-se quando o povo saiu do Egito? Que Deus disse a Moisés para eles caminharem, descendo até o Mar Vermelho. Eles podiam ter subido à terra, Deus falou que ele não queria fazer isso para que eles não vissem a guerra e voltassem ao Egito. E os conduziu para baixo, ali da Península do Sinai, até encontrar com o Mar Vermelho. E Deus colocou eles cercados, porque diante deles só tinha mar e atrás tinha o exército de Faraó. Deus é que colocou eles ali, de propósito, para que eles não tivessem outra esperança. Eles não têm mais esperança, para que Deus fosse a única esperança. Então, veja como Deus, agora aí Deus diz assim para você e para mim, desperta, acorda. Às vezes nós somos colocados em situações que não há esperança. É justamente para Deus ser a única esperança. Então ele vai cercando a nossa vida de tal maneira, sem nos deixar com nada. Ele vai tirando tudo, é problema atrás de problema, é dificuldade atrás de dificuldade. Quando você resolve um, aparecem três, e você fica... Aí a glória dele será maior. Porque só ele poderia intervir. Então você tem que crer nisso, como o próprio Deus está nos chamando aqui por meio de Isaías. Desperta, acorda, é Deus que está fazendo isso. E esse exemplo que choveu, né, já viu lá vermelho, depois um pouco fácil lá vermelho, a gente ainda veio uma distância muito grande, né, veio do deserto. Então, o próprio Deus foi quebrantando o nosso coração, não adianta. Ver milagre nem nada, né? Perfeito. Perfeito. A falar que milagre, é interessante isso.
a fé que repousa em milagre é uma fé que não se sustenta. Até porque milagre não acontece todo dia, né? Senão deixaria de ser milagre, né? Mas a ideia é que a fé verdadeira o reverendo Augusto estava falando disso. Eu vi um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos falando disso. Ele falando que a fé verdadeira, aquela fé poderosa, é a fé que permanece quando não acontece nada, quando você não vê nada, quando só há dificuldade, quando só o sofrimento aumenta, quando não tem nenhuma intervenção aparente divina. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé que resiste. É a fé que permanece sem ver nada. É a fé do dia a dia. Pense no ordinário, na vida dos cristãos. O que de espetacular acontece na nossa vida? Eu sei que Deus nos guarda, mas coisas espetaculares, como as que viram os israelitas sair do Egito. Que viram os homens quando Jesus esteve na terra no seu ministério público. Mas a fé... Então Jesus diz assim, bem-aventurados os que creram não tendo visto. Os que não viram e creram. Bem-aventurados. Nosso Senhor disse isso. Então nós precisamos crer como Abraão creu. Ele creu contra... Lembram-se? A esperança. Lembra? Ele creu quando não tinha nada para crer. Quando tudo estava oposto, ele creu. Esta é a fé que Deus procura. Então, como nosso licenciado Mateus falou, assim como as pessoas ao nosso redor creem que existem dois poderes, um bom e um mal, se degladiando, há também, é muito comum no nosso meio, a ideia de a fé tem que repousar em grandes sinais. E a Bíblia diz justamente o contrário. A fé tem que repousar na palavra de Deus. É naquilo que Deus disse. Eu creio porque Ele disse, não é porque eu vi, porque Ele disse. E eu não preciso ver. Eu creio. A fé é a certeza de fatos que não se veem. Hebreus diz isso. Ao estabelecer o que é fé. A firme convicção dos fatos que ainda se esperam ou aguardam. Pense nisso. Quando as coisas estiverem ruins, você sofrendo por amor de Cristo, lutando contra o pecado, e nada acontece, é uma luta diária, tal, e parece que aquela tentação fica maior, mas você permanece, você é fiel, você resiste. Então a ideia de sua fé está sendo trabalhada, ela é uma fé poderosa. Vamos lá, terminar aqui, versículo 20, olha aí, os 100 filhos restantes. Então, os filhos não poderiam ajudar, e não há mais filhos, olha aí. Versículo 20, os teus filhos já desmaiaram, por isso que aí é explicado por que eles não podem consolar a velha Sião. Porque os teus filhos já desmaiaram, eles jazem caídos nas estradas, em todos os caminhos, como o antílope. O antílope é, né, da família do antílope é o alce é da família do antílope, né? Esses animais maiores, mamíferos maiores. E aí então diz... Esses seus filhos são como o antílope na rede. A ideia do antílope na rede é que o animal de grande porte, né, aquele animal, foi pego na rede, ele está lutando para sair, mas ele se cansa. Aí chega uma hora que ele cansa tanto que ele desfalece. Então, os seus filhos fortes já estão cansados. Da ideia do cálice da ira. Né? Veja, irmãos, eu fiquei pensando quando eu li esse texto, ver a geração dos jovens hoje. Salvo aqueles jovens que pela graça, caminham com o Senhor. Mas lembra do que disse o escritor do Antigo Testamento? Os jovens correm e se cansam. E se fatigam. Você vê os jovens hoje doentes. Os jovens, as crianças indo para psicólogo. Então você vê aqui a ideia de que seus filhos estão caídos. É porque é a ira de Deus sobre uma sociedade que não busca. Então você olha para os jovens que deviam estar produzindo, estão em crise existencial, eles não sabem quem eles são, para onde eles vão, o que eles têm que fazer. Porque é um mundo sem Deus. E o mundo sem Deus está bebendo o cálice dele, não é? Está falando do cálice. E ao beber desse cálice, os jovens estão caídos, eles jazem em todos os caminhos. Eles estão cansados já. E nem chegaram, eu me lembro,
Meu pai falava isso, né? Eu me lembro que meu pai falou uma vez com um seminarista, há muito tempo, ele contava isso há muito tempo, que ele foi conversar com um seminarista, que era seminarista dele na igreja que ele pastoreava. Aí o seminarista falou que o trabalho o seminarista tinha 20 anos, falou que o trabalho da congregação, o qual meu pai deixou ele responsável, estava muito difícil e estava muito cansado. Aí meu pai olhou para ele: você está cansado? Mas você nem começou a vida, você está cansado? Como você está cansado? Então, que meu pai já tinha falado dos 50 anos, estava com 3 igrejas, 2 congregações, um monte para cuidar, e o cara com 20 anos cansado. Então, essa ideia de os jovens hoje, visto, salvo aqueles que, pela graça de Deus, andam com Cristo. Mas você vê isso na sociedade, certo? Isso é tudo fruto da ira, do cálice da ira de Deus. Como era aqui no caso. É claro que aqui é um caso específico, né, irmãos? Está falando de um ponto da história, que provavelmente é o cativeiro, que os filhos caíram mortos por causa da espada do inimigo. Tá? Certo? Mas vamos lá. O que muda aqui, terminando? Agora vai mudar. Algo inusitado acontece. Esse cálice que traz todo, Cássio, esse cálice, meu irmão, que traz toda esta realidade dura e severa de Deus aos pecadores, é uma nação rebelde, será removido de Israel, do povo de Deus. Eles não vão tomar mais esse cálice. Que é um mistério, né? É uma guinada, uma reviravolta. E aqui é importante, irmãos, olha só. Versículo de número 21. Essa parte agora, o cálice da ira será removido. Pelo que, então é a conclusão do que veio anteriormente, né? Por isso tudo, agora ouve isto, ou seja, reconhecido a sua situação diante de Deus, pecador, e o que você merece, e a severidade do cálice da ira que vem sobre o pecador, por isso tudo, pelo que foi visto agora, ouve isto agora. Ó tu que estás aflita, espezinhada pela ira divina, que era Israel, né, estava sendo massacrada pelos inimigos estrangeiros, e embriagada, mas não de vinho. Então a embriaguez aqui não é embriaguez de vinho, é embriaguez do cálice da ira do Senhor. Então a ideia de embriaguez aqui, você já viu, né? Certamente você já viu um bêbado, né? O bêbado, ele anda sempre tropicando, ele não consegue ficar de pé, se ele tentar correr, ele cai. Então, ou seja, a ideia de que ele não se sustenta. Então, a ideia de que o povo de Deus, quando não busca, quando não confia nele e pratica iniquidade, sob a ira de Deus, esse povo não se sustenta. É tão forte a mão de Deus que esse povo não se sustenta. A ideia é essa de embriaguez aqui, tá? Então, por isso que fala assim, mas não de vinho, não é de vinho que vocês estão embriagada, é da ira do Senhor que vocês estão tomando, ok? A mesma ideia lembra, de Davi vai dizer isso, né? Porque a mão do Senhor pesou sobre Davi, lembra que ele disse que o vigor dele se tornou em sequidão de estio. A ideia de ele não tinha ânimo ou não tinha força para as coisas, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Então acontece isso também. Agora veja, versículo 22. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus. Veja que ele possui aqui, o Senhor falando para Isaías, ele dá a si 3 títulos, por assim dizer, né? Ele chama o teu Senhor, aí depois o Senhor e o teu Deus. Senhor aqui é interessante, que o primeiro termo aí, não que está em todo em caixa alta não, tá? É o primeiro aí, assim diz o teu Senhor. Esse Senhor aqui é um título em hebraico que é usado para marido ou pai. Então, na Bíblia, quando está falando de, por exemplo, Sara chamou Abraão de Senhor, lembra? Esse termo é usado. Não é um termo próprio para Deus, mas é usado aqui. O que os teólogos entendem aqui? Que Isaías está usando esse termo, esse Senhor aqui, que é geralmente usado para marido ou para pai, para dizer que o cuidado de Deus é real, como é o cuidado de um marido e de um pai. Então, assim como nós temos os nossos pais, ou nós temos o nosso marido, que cuida de nós, isso é real, porque nós vemos nosso marido, assim Deus cuida do seu povo. Então, por isso que Isaías usa esse termo hebraico, que não é próprio ao Senhor, mas ele usa aqui dizendo assim, o cuidado do Senhor é real. Ele está presente, assim como o marido está em casa, e o pai também. Desse mesmo modo, o Senhor é o Deus
do dia a dia, essa é a ideia. O Senhor é o Deus do dia a dia, e está ali com você, para te dar sustento. Quando você, né, por causa dos seus pecados, está fraco, mas recorre a Ele. Confia nele e pede misericórdia a Ele. Está pronto para te ajudar. Certo? E aí veja, e depois o Senhor em caixa alta, tá vendo aí? Esse nome é Yahvé, é a ideia do Deus da aliança. Então veja, ele não é só real na nossa necessidade, mas ele é fiel, porque é a ideia de aliança de pacto, que a gente até falou do hino aqui, né? Então o Senhor da aliança, Silvia e José, é o Senhor que vai atuar, o Senhor que vai salvar. Então é o Senhor que prometeu, porque é fiel, é o Senhor do pacto. É o nome de Deus aqui, o Deus da aliança, Yahvé. É o mesmo nome que Deus se revelou a Moisés, lembra? Quando o povo do Egito Faraó perguntar quem me enviou a eles, o que direi? Aí Deus diz, você dirá que o Senhor, o eu sou, é que te enviou a eles. Então é que é o nome de Deus aqui, o nome de Deus da aliança, é o Deus que salvou o povo dele do Egito. E aí o teu Deus é um compromisso bem pessoal, né? O teu Deus, porque Deus é o nosso Deus, e nós somos o povo dele, então ele não vai nos abandonar. Ainda que nós pequemos, ele virá nos resgatar. Ele virá nos salvar. Ele fará uma obra em nós. Porque ele é o nosso Deus. Ele não vai nos deixar nos nossos pecados. Que é aquele cântico que a gente canta do Salmo, né? Tirou-me de um poço de lama perdição. Nós estávamos num poço de lama, mas porque somos o povo dele, ele é o nosso Deus, ele nos salvou de lá. Então ele fará isso porque é o nosso Deus. Então um compromisso pessoal. E aí terminando, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, jamais beberá dele. Poluei nas mãos do que te atormentaram, que disseram a tua alma, baixa-te, para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como o chão e como rua para os transeuntes. Então, terminando aqui, olha, eu quero só destacar duas coisas aqui para a gente terminar, com o nosso tempo. Primeira coisa é que Deus diz que vai pleitear a causa do teu povo. Tá vendo aí, ó, do seu povo? Olha, o versículo 22 diz assim, assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, certo? Ok? Essa linguagem, ela é judicial. Pleitear a causa é o que se faz no tribunal. Então daí a gente começa a pensar no negócio que é importante para os próximos capítulos de Isaías. Tá? É importante para os próximos capítulos. O que Deus fará não será arbitrário. Alguns têm reclamado, né, no nosso contexto político aqui no Brasil, do poder judiciário, que tem tomado decisões arbitrárias, sem levar em conta o que diz a Constituição, o processo de defesa, o processo de ter direito à defesa. Então, alguns têm dito que o poder judiciário tem sido arbitrário, está passando por cima da lei e faz o que quer. Essa é a ideia aqui. A decisão de Deus não será arbitrária. Ele não vai pegar a lei e rasgar e falar assim, mudei tudo. Não, não é assim. Quando ele fala assim, ele pleiteará a tua causa, significa que ele vai cumprir com o processo judicial. Ele vai, por assim dizer, comparecer ao tribunal. Então Deus não vai fazer nada arbitrário. Nem tampouco Deus terá um perdão aqui através de uma bondosa indulgência. Como se fosse algo assim, você está perdoado, esquece o que aconteceu. Mas eu tenho que pagar. Não, esquece, ninguém vai pagar nada não. Também não é assim. Deu para entender? Deus não vai tratar arbitrariamente e nem tratará com bondosa indulgência, como se não tivesse acontecido nada. Ele vai tratar por vias legais a situação do seu povo. Vamos lá. Para tirar o cálice da mão do povo dele, ele fará justiça. Se não é o povo dele que merece a ira, como é que ele vai resolver isso de maneira justa? Alguém tem que pagar. Deus não está anulando a lei. Alguém vai pagar por nós. Para Deus tirar a ira sobre nós, alguém tem que receber no nosso lugar. Porque é justo que aconteça assim. A lei exige que a alma que pecar morra.
ou nós morremos, ou alguém morre por nós. O que vai abrir, como vocês já estão percebendo, para o capítulo seguinte. Os capítulos seguintes vão apresentar o servo sofredor. Alguém que vai tomar do cálice da ira no nosso lugar. E esse alguém é Jesus. Então veja, o que Deus faz em Jesus, é por isso que a gente fala de justificação. A gente está na semana da doutrina, está no mês da reforma protestante. É por isso que nós falamos de justificação pela fé. Porque o que Deus fez foi um processo legal em Cristo. Ele não anulou os nossos pecados. Alguém teve que carregar. Porque a lei diz, a alma que pecar morrerá. Alguém tem que pagar. Então o que Deus faz é obedecer. O que Deus faz é cumprir a justiça. Ele não passa por cima dela. Porque Deus é justo. E em Cristo ele consegue ser justo e o justificador de quem tem fé em Cristo. Ele consegue ser as duas coisas. Porque ao mesmo tempo em Cristo ele pune o pecado e salva o pecador. Só Deus para fazer isso. Por isso que Paulo diz, que mistério glorioso. Porque na mesma pessoa, Deus é justo, é implacável. E na mesma pessoa ele é bondoso. Na pessoa de Cristo, Deus é isso tudo. Isso é poderoso. Como Deus resolveu bem, perfeitamente o nosso problema. E para terminar, o fato de Deus livrar o seu povo do cálice da ira, outro bebendo no lugar do seu povo, não quer dizer que Deus vai livrar os inimigos do seu povo da sua ira. Tanto que o texto diz, eu vou tirar o cálice da mão de vocês e vou passar aqueles que te atormentaram. Então, os ímpios serão condenados de beber o cálice da ira. Já os crentes, embora mereçam também beber, outro beberá no lugar deles. Ok? Vamos terminar? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Senhor é aquele que derrama o cálice da ira sobre o seu povo. Certo? Nós vimos que vem do Senhor. A correção dura. Se Deus é quem fere, há esperança aqui. Ele é também aquele que pode curar. Graças a Deus. Porque se nós somos feridos por um Pai que nos ama, esse Pai também pode curar as feridas. Ok? Então, quando Deus está pesando a mão sobre nós, nós podemos ir a esse mesmo Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Tem misericórdia. E esse Deus tem prazer em perdoar. Aliás, ele fere para que nós nos arrependamos. Ele fere para nos chamar a atenção. Segundo, não há nada fora de Deus que possa ajudar o homem em seu estado de pecado e miséria. Lembra? Sião está sem filho, está sem consolador, está sem nada. A humanidade está totalmente perdida e incapaz de, por si só, se livrar dessa situação. Então, tá vendo? Sião não tem filhos, não tem consolo. Então, a esperança. Então, não é a política que vai salvar, não é a educação que vai salvar, não é o esporte que vai salvar. Não tem nada que salve os homens da ira de Deus, a não ser o próprio Deus. O fato de Deus usar os ímpios como instrumento de correção do seu povo não significa que os ímpios estão imunes ao padrão moral de Deus e que escaparão do juízo, que é essa última parte. Deus tira o cálice da ira da mão do seu povo e vai derramar sobre a mão dos opressores do seu povo. Então Deus usa o ímpio para punir o povo dele, para corrigir o povo dele. Mas não quer dizer que o ímpio ficará sem correção depois. Deus é tão sábio que usa o ímpio para corrigir o povo dele e depois dará paga ao ímpio, que também oprimiu o povo do Senhor. Ok? Por fim, nós aprendemos que a ira de Deus deveria não só cair sobre os ímpios, mas também sobre o seu povo rebelde. Então, quando a gente vê, sabe quando você vê eu e você, vemos alguém que peca, é um pecador terrível, alguém fora da igreja, e você fala, essa pessoa merece a ira de Deus, bem feito. A gente tem que pensar que nós também merecemos. Porque nós também somos pecadores. Então, a ira de Deus deveria cair não só sobre os ímpios lá fora, mas sobre nós também, porque nós pecamos. Jesus Cristo é quem recebeu a ira no lugar de nós, povo de Deus. E assim, nele, nós somos livres da ira. Não que nós não mereçamos, mas ele tomou a ira de Deus no nosso lugar. Então, é preciso eu e você termos ciência disso, ok? Que nós não vamos para o céu porque nós fomos bonzinhos e os homens lá fora são muito maus e merecem a ira. Nós também merecemos. E é por Cristo, que recebeu a ira no nosso lugar, é que nós somos salvos.